Sobre essa questão, nós conversamos agora com a deputada eleita pelo PT aqui em São Paulo, Beth Saão. A deputada Beth Saão, que já conhece a Alesp, já foi deputada aqui, saiu e agora está voltando. Deputada Beth Saão, prazer recebê-la no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda e parabéns pela eleição, viu? Muito obrigada, alegria toda minha. Obrigada a vocês da TVT por ter me dado essa oportunidade, por estar aqui para fazer esses comentários tão importantes aí, principalmente a partir do próximo ano, né? Tantas mudanças e que a gente vai estar participando ativamente como deputada eleita agora e posteriormente sendo efetivada por um mandato de 4 anos, de 2023 a 2027. Deputada Beth Saão, eu queria que você trouxesse para a gente aqui, para os nossos telespectadores da TVT e também da Rádio Brasil Atual, a senhora, que já exerceu o mandato de deputada, aliás, muito combativa, um mandato aceptivo, muito no que diz respeito ao interesse dos trabalhadores e das trabalhadoras, do funcionalismo público aqui no estado de São Paulo, também em defesa do setor industrial, que hoje tão defasado. Eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, expectativa para esse governo que começa agora em São Paulo a partir do ano que vem, de Tarcísio de Freitas. O que esperar? Porque a começar pelo coordenador de transição dele, não dá para se criar muita expectativa. Ou eu estou enganado, deputada? Não está enganado, não. Eu disse outro dia, numa das reuniões de bancada que nós já fizemos, né, com os deputados atuais e com os deputados eleitos para a próxima legislatura do Partido dos Trabalhadores, que esse vai ser um governo duro, difícil, e eu falei, será que nós vamos ficar com saudade dos governos tucanos que a gente enfrentou tanto, né? E porque é um governo conservador e mais do que isso, vai tentar fazer um contraponto em relação ao governo Lula, né, do presidente Lula, que é um governo que eu acredito, pelos sinais e por tudo aquilo que a gente conhece do PT, por tudo aquilo que a gente conhece do Lula, que será um governo muito avançado, muito moderno, muito inclusivo, tudo aquilo que a gente precisa no nosso país. Só que São Paulo pode destoar disso. Destoar no sentido de caminhar por mais privatizações, no sentido de ter um endurecimento maior no que diz respeito à segurança pública. Ele havia dito durante a campanha que ele ia, por exemplo, retirar as câmeras dos uniformes dos policiais militares, o que é um retrocesso grande se ele fizer isso. Não podemos esquecer que ele colocou um militar, que ele já indicou um militar para a Secretaria Estadual de Segurança Pública, colocou outro militar para a Superintendência do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Tem o Guilherme Afife Domingos como seu mais importante coordenador, que sempre foi um político voltado às privatizações, com uma visão econômica para lá de liberal, né? Muito neoliberal, vamos dizer assim. Então, a gente está aí numa expectativa. Precisa ele terminar de indicar a composição do seu governo. Muita gente que veio de fora, que a gente desconhece, como, por exemplo, a supersecretaria que ele está criando e está colocando uma mulher, nada contra as mulheres, muito pelo contrário, queremos que as mulheres ocupem os espaços de poder, mas a gente não a conhece, né? Ele trouxe pessoas que trabalharam com ele no Ministério em Brasília. Então, a gente não sabe. Ele está sinalizando, por exemplo, na privatização, na venda da Sabesp, e a gente sabe da importância da água e que a água não deve ser uma mercadoria, a água não pode ser tratada como uma mercadoria. Então, eu estou antevendo que nós teremos muito trabalho, que nós teremos uma disputa intensa, e que a Assembleia vai ter um papel fundamental, né? A Assembleia não pode ser quintal do Palácio dos Bandeirantes. Ela não pode funcionar assim. Agora, nós temos um outro cenário, né? Nós temos uma bancada já de 10 deputados do PT, nós saltamos para 18, né? Então já é uma bancada que vai dar muito trabalho para o governo do Estado, né? Vamos fazer, como sempre fizemos, uma oposição séria, responsável,
mas na busca incessante dos interesses da grande parte da população, em especial da população mais vulnerável. Aí soma-se a bancada do PT, nós temos mais 5 deputados do PSOL, né? Temos uma deputada do PCdoB, temos uma deputada da Rede. Então, aí a gente estava fazendo umas contas, nós vamos ter de 28 a 29 deputados que certamente formarão o campo da oposição. É bem maior do que a atual legislatura. Portanto, a gente acredita que pode ser que em alguns momentos nós consigamos, de fato, fazer frente às tentativas de privatizações de empresas públicas, né, da desvalorização dos servidores públicos, porque esse tipo de administração a gente já conhece, né? E a gente sabe aonde ela vai dar. Então, vamos aguardar Nesse sentido, pouco, vamos deputada, ver quais são... Pois não. Desculpa, pode falar, Ana. Nesse sentido, Tarcísio de Freitas foi ministro de Bolsonaro de Infraestruturas, eleito, agora vai assumir o governo do estado de São Paulo, e a senhora mencionou algo que eu quero lhe perguntar, que é sobre a criação de um superministério que abrange infraestrutura, meio ambiente, transportes e logística. Supersecretaria, desculpa. Essa supersecretaria, eu queria saber da senhora qual é a lógica de juntar essas 4 pastas, vou repetir, meio ambiente, transportes, logística e infraestrutura, e se caberia essa lógica que foi feita no governo Bolsonaro aqui para o estado de São Paulo. A senhora que muito bem conhece a organização e a legislatura desse estado. Eu acho péssimo. Eu acho que quando você concentra o poder numa pessoa só, é muito difícil. É muito mais difícil você dialogar, é muito mais difícil você obter avanços, é muito mais difícil para os servidores. Nós tivemos aí no governo Dória, por exemplo, ele também juntou infraestrutura com meio ambiente, salvo engano. Também não foi bom, né? Foi muito difícil. Fusões de institutos de pesquisa, por exemplo, também é muito ruim. É ruim para o servidor, é ruim para o trabalho que é desenvolvido por esses institutos, pela pesquisa que é produzida, pelos resultados dessas pesquisas, enfim, é ruim para tudo. A questão ambiental, ela vai ter uma pauta muito forte. A gente está acreditando que, como o governo Bolsonaro foi um governo que destruiu as pautas ambientais, né? Foi um governo que destruiu a preservação ambiental, que houve avanços, infelizmente, em queimadas, em ocupações de áreas na Amazônia, etc. O governo Lula vai ser um governo que já tem tido esse compromisso, já falou muito disso na campanha, e agora também se prepara para fazer uma política muito específica para esse setor, até porque nós temos problemas internacionais, nós temos países que já disseram que não vão comprar mais de países que tiverem na rota de desmatamento e de destruição ambiental. Então, a gente já tem no estado de São Paulo um descuido histórico, né, com a nossa Mata Atlântica, por exemplo, que, né, já não temos mais quase nada. Temos iniciativas de organizações não governamentais que têm sido bastante eficazes ao longo do tempo, mas elas são insuficientes. Se você não tiver política do Estado, né, voltada para isso, fica difícil também você poder fazer essas questões, essa preservação. Agora, eu acho que a questão ambiental vai estar na pauta das discussões, vai ser uma das áreas mais importantes do governo federal. E o governo federal, eu me lembro bem, quando nós tivemos o governo Lula e o governo Alckmin. O Alckmin acabou, naquela ocasião, segurando um pouco algumas tentativas de privatização em função de que o governo federal ia para um outro lado. Então, não dá também, vai ser muito difícil para São Paulo ir na contramão, né? Quando a Caixa Econômica Estadual foi vendida, quem comprou foi o governo do federal, na época, né, que assumiu grande parte das suas ações, né, para que pudesse haver cuidado não só com os correntistas, mas também com os trabalhadores daquela instituição financeira, né, que era muito importante. Então, eu acho que
tem tudo isso. Eles vão ter mais dificuldades. E se nós, com uma bancada de 10, já dávamos trabalho na Assembleia, né, já fazíamos enfrentamento importantes, conseguíamos segurar a sanha privatista, que foi também do governo Dória e posteriormente do Rodrigo Garcia, eu acho que com 28, 29 deputados e deputadas, nós vamos conseguir também fazer esse enfrentamento de uma forma muito eficiente, na minha avaliação. E é difícil você saber porque, qual vai ser toda a reação do Tarcísio, porque ele de São Paulo né? A gente não pode esquecer disso. E está formando o seu governo também com muita gente de fora. Veja o secretário indicado para a educação. Ele foi do Paraná, também vem com uma cultura privatista e, mais do que isso, criou várias escolas militares no Paraná, que eu espero que isso aqui em São Paulo não ocorra, né? Porque a gente sabe que tipo de formação que vem daí. Nós queremos que os nossos estudantes recebam uma formação e um aprendizado mais amplo possível, não é? Naquilo que o PT sempre defendeu e defende sempre com muita competência, porque, modéstia à parte, o Partido dos Trabalhadores vem acumulando experiências exitosas, né? E também outros partidos progressistas que caminham junto com o PT. O exemplo mais nítido disso é o do Ceará, do estado do Ceará, que obteve todos os índices positivos na área da educação. E agora o governador Camilo Santana acaba de ser convidado pelo presidente Lula para ocupar o Ministério da Educação. Então, é isso que eu digo, não dá para ir na contramão. Né? Como é que o secretário da Educação aqui, o futuro secretário, vai querer propor que a educação do Estado comece a ser privatizada? O governo Dória já começou isso, né? Mas não foi muito em frente. Acabou segurando um pouco a onda. Agora, deste governo, a gente não sabe o que virá ao todo. Deputado, né? Precisamos começar para sentir. Queria ouvi-la agora, meio que uma provocação nessa pergunta. Muito vem se ventilando na imprensa, por conta do coordenador de transição do Tarcísio, que é o Afife Domingues, que o Kassab teria uma influência muito grande neste governo que se inicia no ano que vem, com indicação de secretários, enfim. E aí muito se fala, será que Tarcísio de Freitas vai terceirizar seu governo? Eu queria ouvir sobre essa questão. A bancada do PT já conversou na reunião. O que a senhora pensa sobre isso? Olha, o Kassab talvez seja um dos políticos mais habilidosos que a gente tem, né? Tanto é verdade que, em nível federal, ele deve continuar apoiando o presidente Lula. Eu acredito que os deputados do PSD e senadores devem fazer parte da base do governo. O PSD vai ter ministérios, com certeza. E aqui no Estado, ele está já criou, na verdade, né, um espaço muito próprio, que ele, inclusive, pode se apropriar das principais decisões do governo, até pelo cargo que ele vai ocupar. Ele vai ser o secretário estadual de governo, é uma secretaria com muito poder, praticamente, dependendo da configuração que esse próximo governador vai dar, mas, via de regra, a Secretaria de Governo é sempre uma secretaria muito poderosa e que todas as decisões passam por ela. Todas as demais secretarias acabam confluindo na Secretaria de Governo e aguardando o que vai vir dali, quais são as ordens, quais são as decisões, etc. E eu acho que o Kassab não iria ocupar uma secretaria se fosse uma secretaria esvaziada. Muito pelo contrário, né? Ele quer uma secretaria com poderes, com amplos poderes, diga-se de passagem. E, nesse sentido, eu acho que ele vai ter um tamanho muito grande. Já emplacou o secretário estadual de saúde, que é aqui, inclusive, da minha região, de São José do Rio Preto, Eleus Paiva, né? Foi vice-prefeito de Rio Preto, foi deputado federal, etc., e deve emplacar outros nomes também, não necessariamente no primeiro escalão,
mas às vezes segundo e terceiro escalão, que às vezes tem até mais poder do que quem está à frente da secretaria. Vocês sabem como funcionam a máquina do Estado. Então, ele é muito hábil e acho que ele vai ter um papel decisivo no governo. Inclusive, eu acredito que a interlocução com o parlamento, com o legislativo, deverá ser feita por ele, que tem muita experiência nesse sentido, né? Já foi prefeito de São Paulo, depois foi reeleito e teve também essas tratativas muito importantes com a Câmara Municipal. Agora, deputada, a senhora falou muito dessa preocupação com uma tentativa privatista, de um governo privatista aqui no estado de São Paulo. E aí a minha pergunta para a senhora é exatamente sobre essa proposta de Tarcísio de Freitas de criar uma pasta exclusiva para se relacionar com o setor privado. Isso já não é assim, isso é preocupante, o quanto é preocupante? Gostaria que a senhora comentasse essa proposta do governador eleito. É muito ruim, né? Já é uma sinalização, né, que qual o caminho que ele pode escolher, né? Que é o caminho realmente de você poder fazer, digamos, entregar setores fundamentais do Estado para a iniciativa privada. São Paulo já perdeu muito do seu patrimônio, nós já não temos quase mais nada, né, nos sucessivos governos tucanos que foram privatizando. O problema são alguns serviços hoje, né, como o serviço de saúde, você entregá-los para as organizações sociais. Praticamente todos os hospitais públicos e estaduais já estão na mão de organizações sociais. Os ambulatórios médicos de especialidade, que são as AMES, também já estão todos terceirizados. Eu até concordo que é difícil você colocar o Estado em tudo isso, você talvez precisasse dividir, mas não a esse ponto, né? A Secretaria Estadual de Saúde hoje, praticamente os seus servidores já não foram mais repostos, aqueles que se aposentaram não tivemos mais concursos públicos, não tem mais plano de carreira, enfim, é uma secretaria que passou a ser uma gestora apenas da saúde, né? E ainda uma má controladora da saúde. Lembrando que nós tivemos CPIs das organizações sociais para acompanhar o trabalho e a gente teve dificuldades de saber isso. Por quê? Porque o Estado não tem controle muito sobre isso, né? O controle é muito ineficiente. E a grande preocupação nossa também está na área da educação, né? Se começar a avançar esta privatização sobre a educação, passando a gestão da educação para grandes corporações privadas de educação, né? O que seria desastroso para a formação dos nossos jovens. Perfeito, então. Deputada, nós desejamos um ótimo mandato para a senhora e para a sua equipe a partir de um novo mandato, né, a partir de 2023. Conversamos com a deputada eleita pelo Partido dos Trabalhadores, Beth Saão. Deputada, muitíssimo obrigada por falar conosco nessa edição do Revista Brasil TVT. Eu agradeço a vocês dois, né, queridos, e estou sempre à disposição. E espero que a gente, de fato, consiga fazer uma excelente gestão na Assembleia Legislativa, nos nossos mandatos, em defesa da população paulista. Abraço. Abraço. Muito obrigada.